aonde o servo do Senhor, que é fiel a Deus, chega, as coisas mudam. As coisas não continuam da mesma forma. Deus começa a atuar naquele lugar. E aonde nós estivermos, se formos fiel a Deus, Deus começa a atuar. Deus começa a abençoar. Sim, pode ter certeza disso. Se você é fiel a Deus, as coisas aonde você for vão ser abençoadas. Então você pode abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. É a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo 12, nós vamos ler apenas o versículo de número 2. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos tendo culto toda quinta-feira, viu, irmãos? Toda quinta, às 19h30. Venha. O despertar da nossa fé. Estão vindo palavras para despertar a fé da gente, porque às vezes a fé está lá, mas está meio adormecida. E Deus envia palavras para, nossa, é isso mesmo, eu acredito, eu creio. Porque está tudo aqui, ó. Mas às vezes a gente não presta atenção e Deus precisa dar uma cutucada em nós, né? Então é para despertar a nossa fé, para nós realmente colocarmos a nossa confiança nele, que é o Todo-Poderoso, amém? Então toda quinta-feira às 19h30 e toda sexta-feira temos oração, aqui está sendo uma bênção. Não vem muita gente, mas que é uma bênção é. Você gosta de orar? Vem orar conosco. Venha buscar a presença do Senhor. Então, toda sexta, às 19h30 também. É o turno de oração. A gente não fica muito tempo não aqui, mas é muito gostoso. Você volta assim, completo para sua casa, amém? Porque a presença de Deus, ela invade os nossos corações. Glória a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou ler novamente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, se conformar, na verdade, eu acho que ele pensa, a gente tem que levar assim, de a gente não tomar a forma deste mundo. Porque a gente vive num mundo que o que era errado ficou certo, o que é certo virou errado, não é mesmo? A gente vê assim, tantas coisas que a gente sempre aprendeu, desde pequeno, não faça isso, isso não é certo, isso não é correto. Agora é o contrário, é o contrário. E o que você falava, não, isso é certo, faça assim mesmo, não parece que é errado. Né? Então a gente vive uns momentos neste mundo de mudanças, e não mudanças para as coisas verdadeiras, para as coisas corretas, mas o contrário. Porque o príncipe desse mundo, o Satanás, ele quer colocar as coisas do jeito dele e do modo dele. Então o que nós temos que fazer? Não se conformar com essas coisas. Na verdade a gente tem que estar firme na palavra do Senhor e cumprir o que está escrito aqui. E viver de acordo com esta palavra. Porque a palavra de Deus não muda. Não muda, ela jamais vai mudar. O que era errado continua sendo errado. O que era pecado continua sendo pecado. Deus não muda. A gente, não, agora não é mais, agora pode mudar os tempos. Mas não, se era pecado, continua sendo pecado. Se era abominável a Deus, continua sendo abominável a Deus. Então a gente não tem que se conformar com as coisas que estão acontecendo, não. Se é errado, é errado. Às vezes eles querem que a gente engula certas coisas, e os nossos governantes às vezes fazem leis, né, decretos, e querem que a gente... mas se aquilo está fora da palavra de Deus, aí eu não vou cumprir. Agora, se estiver dentro do que está na palavra de Deus, tudo bem. E nós temos que ser submissos às autoridades. Mas se for alguma coisa que não está conforme a palavra de Deus, que vai contra os princípios de Deus, eu não vou aceitar. Então eu não vou me conformar com essas coisas, não. Mas eu vou me transformar.
E eu tenho que fazer o quê? Transformar também aonde eu for, aonde eu estiver. Porque às vezes é mais fácil o ambiente me transformar do que eu transformar o ambiente. Mas não tem que ser o contrário. Nós não somos a luz do mundo e o sal da terra? A luz, ela brilha. Se ela chega na escuridão, acabou a escuridão. E se nós somos a luz do mundo, então quando a gente chega no lugar, as trevas têm que ir embora e a luz de Deus, que está brilhando em nossas vidas, vai iluminar aquele lugar. Então aquele lugar é transformado com a nossa presença, porque o Senhor Jesus está conosco. E aquele que está conosco é poderoso para mudar qualquer situação, qualquer lugar. Amém? E um exemplo disso, assim, a gente sempre fala, mas é que é um exemplo muito maravilhoso que a Bíblia nos traz. É José. Porque José, ele vivia lá na casa dele, tranquilo, numa família lá. Ele era mimado pelo pai, vamos dizer assim, né? Ele era o querido do pai, era o preferido. Pode ver lá na Bíblia, se você for estudar lá, você nota que ele era o preferido de Jacó, sim. Ele era o preferido, ele era o predileto. Ele tinha algumas coisas a mais. Todos os outros irmãos iam lá trabalhar no campo e tal, e ele ficava lá com o pai, quietinho lá na casa. Ele não pegava no pesado, não. Então ele era bem protegido. Então ele estava vivendo confortável lá, gostoso. O dia que ele resolve ir lá, que o pai dele fala, vai lá ver os seus irmãos no campo, os irmãos armam uma cilada para ele e vendem ele como escravo. E ele vai parar lá no Egito como escravo. E a vida dele sofreu uma grande mudança. Só que tinha uma coisa. Como ele estava o tempo todo ali na sua casa, junto do seu pai, ali ele foi aprendendo da palavra de Deus. E ele conhecia o Deus verdadeiro. E ele temia esse Deus. Então, qualquer situação que ele fosse passar, ele jamais ia esmorecer, porque ele sabia o Deus que ele confiava. E ele sabia que tudo aquilo que Deus já tinha para ele, ia se cumprir na vida dele. Por isso que a gente cantou hoje. O choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhã. Aleluia. E eu tenho certeza que ele sabia, por mais difícil que ele estava vivendo aqueles momentos, o dia ia amanhecer na vida dele. E Deus ia abençoar. E Deus ia cumprir tudo o que tinha sido falado para ele. Que Deus já tinha revelado para ele. Então ele sai daquela situação confortável da casa do pai. E vai lá viver no Egito, uma cultura diferente. A gente sabe que era totalmente diferente lá no Egito do que ele vivia. Costumes diferentes, comida diferente, vestimentas diferentes, modo de se portar diferente. Eles cultuavam a muitos deuses e ele chegou lá. E agora? E agora, o que eu vou fazer? Primeira coisa, vou continuar firme com o meu Deus. Então não importa onde ele estava, ele continuava firme com o Deus Todo-Poderoso. Ele não deixou a sua fé vacilar. Porque imagine, a pior situação que tem é você ser escravo. E ele não deixou se abalar por isso. Ele falou, tá, eu sou escravo, então eu vou ser o melhor escravo que existe. E ele foi lá. E foi mesmo. Ele chegou lá na casa de Potifar como escravo. E ele fez tudo tão certinho. E fez tudo tão direitinho. Que ele começou a se destacar. Porque você acha que Potifar só tinha ele de escravo? Não. Potifar era um homem rico, tinha muitas posses, tinha muitas coisas. Devia ter uma casa grande e tal. E ele é colocado lá para supervisionar tudo, para liderar todos os outros escravos. Ele começou a tomar conta de tudo, porque ele era fiel a Deus e o ambiente que ele estava não estava influenciando ele, mas ele influenciava aquele lugar. Porque tanto é que Potifar vê que algo diferente há naquele moço. Ele fala, não, esse moço é abençoado. Porque a palavra de Deus diz que tudo que José colocava a mão era abençoado. E aquela casa começou a prosperar. Muito mais do que quando José ainda não estava lá. E Potifar falou, opa, esse daí é bom. Esse tem algo diferente. E é assim que o mundo tem que nos ver.
com algo diferente da parte de Deus nas nossas vidas. Nós temos que exalar o bom perfume de Cristo nas nossas vidas. Quando nós passamos, falamos, aí vai o servo do Senhor. Que gostoso, olha, que maravilha. Porque ele leva a palavra do Senhor. Ele realmente se porta como um servo do Deus Altíssimo. E José estava lá, levando a palavra de Deus. Talvez ele nunca falou de Deus para ninguém lá, mas só o jeito dele se portar, as pessoas notaram, esse daí é diferente. E ele fazia tudo com amor, porque a gente tem que fazer as coisas com amor, e tudo para a glória de Deus. E ele fazia assim, e ele se destacou. E é claro, irmãos, pode ter certeza, que quando o inimigo vê que você está ali, fazendo a coisa certa, agradando ao seu Deus, sendo fiel a Deus, o inimigo vai tentar te laçar. O inimigo vai tentar te jogar alguma coisa para você cair. E foi isso que aconteceu com José. Então o inimigo enviou lá a esposa de Potifar para tentar a ele. Ele era jovem, um moço novo. Aí vem uma mulher toda bonitona, rica, né, dona de tudo lá, tentando ele. Talvez se fosse um outro caísse. Vá saber se ela não fazia isso com outros escravos, não sei, a Bíblia não fala. Mas ele falou, não, eu não quero nada com você. Eu temo um Deus. Eu tenho um Deus todo-poderoso. E eu não vou fazer isso. E também não quero trair o meu Senhor, né? O meu patrão, não vou fazer isso. E ela ficou irada, ficou brava. Foi lá, puxou a capa dele e mentiu para o marido, né? Falou, olha, ele veio atrás de mim, ele queria me seduzir. Inventou lá e o marido acreditou nela. E o que acontece? José novamente sai daquele lugar que ele já estava mandando em tudo, já estava mais fácil para a vida dele, né? E vai parar na onde? Na prisão, num cárcere, outro lugar, né? Nossa, que difícil. Mas se agora deve ser difícil, eu nunca entrei numa prisão assim, mas se agora deve ser difícil, imagine naquela época, né? Naquela época era muito pior. As pessoas eram desprezadas, elas eram açoitadas, cometia-se muita violência contra as pessoas. E isso aconteceu com José. Porque imagine José chegando lá, você acha que trataram bem ele? O José está chegando. Não, ninguém sabia o que ia acontecer no futuro de José. José foi tratado como qualquer preso no início. Foi açoitado, bateram nele, xingaram ele. Onde já se viu você querer tentar a mulher de um homem poderoso aqui do Egito? Com certeza fizeram tudo isso. Mas ele permaneceu fiel a Deus. E ele chega ali e o ambiente também começa a mudar. Interessante, né? Aonde o servo do Senhor, que é fiel a Deus, chega, as coisas mudam. As coisas não continuam da mesma forma. Deus começa a atuar naquele lugar. E aonde nós estivermos, se formos fiel a Deus, Deus começa a atuar. Deus começa a abençoar. Sim, pode ter certeza disso. Se você é fiel a Deus, as coisas aonde você for vão ser abençoadas. Muitas coisas acontecem lá onde você trabalha por causa de você, porque você ora, porque você é um servo do Senhor, porque você é fiel ao Senhor. Por isso que as coisas acontecem. Amém, irmãos? Acredite, se você é fiel a Deus, Deus abençoa você e todos que estão ali. Amém? Então você não pode deixar se influenciar pelo lugar, mas você ser uma influência de Deus na onde você estiver. E José foi assim, ficou lá. Não, você é o melhor preso que está aqui. E ele fazia, acho que tudo que ele precisava fazer e algo mais. Porque o carcereiro começou a notar, não, esse daí é diferente. Eu bato nele, ele não revida, ele não xinga ninguém, ele não murmura, ele não reclama. Tem algo diferente nesse moço. E tinha porque ele tinha Deus na vida dele. Então ele conseguia passar por qualquer situação, porque ele sabia quem era o Deus dele. Aleluia. E ele fica ali. E de repente, o que o carcereiro fala? Ele, olha, esse moço é espetacular. Ele começa a fazer as mudanças lá. Ele fala, vou até deixar a chave do cárcere nas suas mãos.
pode fazer o que você quiser aí, arruma tudo, tome conta dos presos, eu vou só ficar aqui. Mas você toma conta de tudo, oh glória a Deus. E ele começa a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a gente só consegue experimentar qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus quando nós estamos andando segundo o propósito de Deus, atuando de acordo com aquilo que Deus quer para as nossas vidas, sem murmurações, sem reclamações, amém? Aceitando aquilo e fazendo tudo de coração e para a glória de Deus. Aleluia. De repente ele estava mandando em tudo lá. E ele guardava dentro do coração dele tudo que ele já sabia que ia acontecer. Talvez ele pensasse que fosse lá, acho que é aqui que vai acontecer. Porque ele já sabia que ele ia ser governador. Ele já sabia, Deus já tinha revelado para ele em sonhos. Ele não sabia como e nem na onde. Ele falou, talvez seja aqui agora, né? Estou mandando em tudo, eu lidero aqui. Acho que é aqui. Só que Deus tinha algo maior ainda para ele, aleluia, até que ele sai daquela prisão, e ele vai ser o quê? O governador do Egito. Agora, irmãos, fique pensando, um homem estrangeiro, que chegou no Egito como escravo, que foi lançado numa prisão, apesar de inocente, mas lá pelas leis, ele era culpado, mas ele era inocente perante Deus, foi jogado lá na prisão. Como que de repente é o governador do Egito? É só Deus. Por quê? Porque ele não se deixou influenciar pela situação que estava ali. Mas ele ia influenciando todas as pessoas que estavam ao redor dele. O lugar é que mudava e não ele. Ele era fiel a Deus em todo o tempo. Tanto é que quando ele chega como governador do Egito, ele muda tudo lá. E ele transforma o Egito na maior potência da época. Porque toda a terra tinha fome. Não tinha comida em nenhum lugar. Na onde que tinha comida? Só no Egito. E só isso aconteceu por quê? Por causa de José. Aleluia. Um homem que deixou Deus agir na vida dele. Um homem que deixou Deus realizar o propósito na vida dele. Aí sim ele experimentou a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, aleluia. Influenciando todos os lugares que ele passava. Mudando todos os lugares que ele passava. Que as pessoas podiam ver. Ele é diferente, ele tem Deus realmente na vida dele e Deus abençoando aonde ele estava, aleluia. E é assim, irmãos, onde nós estivermos, Deus vai abençoar se nós formos fiel a ele. Se nós continuarmos firmes com Cristo, não murmurando, não reclamando, mas glorificando a Deus, mesmo que a situação esteja difícil. Parece que tem hora que, não vou conseguir, está muito difícil. Dá vontade de parar. Não, creia, continue firme, que Deus sim, é o Deus da vitória. Deus é o Deus que realiza ainda milagres, aleluia. É o Deus que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Só que a gente tem que continuar fiel a Ele, não se conformando com as coisas que querem que a gente se conforme aqui no mundo. Coisa errada é errada, e o que é certo é certo. E é isso que nós temos que obedecer, a lei do Senhor, que tem que estar dentro do nosso coração, amém? Há muitos exemplos na Bíblia, de pessoas que saíram de uma zona de conforto, e foram para um lugar e continuaram firmes, né? Mais um exemplo, Daniel. Daniel também foi levado cativo lá para a Babilônia. Um lugar também que adoravam muitos deuses, de depravações. Mas ele não se deixou influenciar. Ele mudou muita coisa lá. Até Nabucodonosor se converteu a Deus. Pode ler lá para você ver. Porque Daniel, ele chegou lá. Não é eu que vou mudar. São as coisas que mudam. Ele não quis participar da alimentação que não era conveniente. Falou, não, eu não vou me contaminar com nenhum manjar
do rei. Não, o que eu quero é a comida que Deus me dá. Aleluia. E é isso que nós temos que nos alimentar, desse alimento que vem de Deus para as nossas vidas. Estou falando de algo espiritual. Amém? Porque o mundo quer nos encher de bolotas, de coisas que não nos edificam. Mas se nós ficarmos fiel a Deus, Ele vai nos edificar. Ele vai nos alimentar. E nós vamos continuar firmes com esse Deus Todo-Poderoso. Amém? Isso já não aconteceu com Sansão. Sansão tinha tudo para dar certo. Homem forte, poderoso, guerreiro. Só que ele não permaneceu firme. E ele se deixou contaminar. Porque quando ele começou a ir lá se encontrar com Dalila, pode ser que ele foi uma vez e falou, não, isso aqui não é meu lugar, não vou ficar aqui. Não, ele foi se deixando, foi se contaminando, até que ele teve a queda, uma queda feia. Mas isso Deus não quer para as nossas vidas. Esse não é um exemplo bom. O que nós temos que ser é fiel a Deus em todo tempo, mudando aonde nós passarmos. Amém? Eu quero ler com vocês em 2 Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios 3, eu vou ler o versículo 2 e o versículo 3. Olha o que a Bíblia diz aqui. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração. Aleluia. Nós somos cartas vivas. Amém? O nosso proceder, aonde nós estivermos, nós somos testemunhas vivas do Senhor. Às vezes a gente quer tanto que a pessoa se converta, que a pessoa se volte a Deus. E a gente fica falando, mas a nossa vida não procede. Aí a pessoa olha e fala, não quero ser assim. Eu não quero. Nós somos cartas vivas. As pessoas estão nos vendo. O mundo espiritual também nos vê. Amém? E eles estão lendo toda a nossa vida, tudo que acontece conosco. Amém? Então vamos ser testemunhas desse Deus maravilhoso, onde nós passarmos, estarmos firmes com o Todo-Poderoso, levando essa mensagem de amor, levando esse evangelho verdadeiro a todos que precisam do Senhor Jesus. Amém? Que eles vão ver, através do nosso testemunho, nós podemos converter muitas pessoas. Muitas pessoas podem chegar até o Senhor Jesus, através das nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você permaneça firme, e por mais difícil que seja, continue firme, que Deus vai te ajudar. Amém? Tudo passa, e Deus continua sendo o Deus Todo-Poderoso. Amém?